Mas que legal! Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez com o Cunhudo Pode. Sim, tem coisas que eu não posso, mas ele pode, né? Por exemplo, fazer uma pergunta diferenciada para o nosso entrevistado ou entrevistada. Hoje nós temos a visita de uma advogada, mas não é uma advogada qualquer. Ela tem uma especialidade recuperacionalista. Sim, ela recupera empresas que vêm com dificuldades, que estão ameaçando de falência, enfim. É esse caminho que nós vamos conversar agora. Se o assunto te interessa, fica aí conosco. Mas eu não vim sozinho, eu vim com a Lumonis, nossa parceira de longa data aí, e que nos apresentou essa entrevistada de hoje. Muito bem, Cunhudo, obrigada pela oportunidade, tudo bem, pessoal? Hoje é dia de aprendermos com ela, então, né? Vem trazendo esse assunto um pouco delicado, bastante curioso, mas muito importante. A advocacia recuperacional. Você já tinha ouvido falar? Eu estou prontinha para aprender por aqui. Muito bem, então nos resta dar boas-vindas a Daniele Gonçalves, que tem essa empreitada há muito tempo, é quase que exclusiva em toda a região oeste. Quanto feminina, sim, né? Mas de repente outros escritórios podem estar agindo também com advogados masculinos, né? Mas quanto mulher é exclusiva na região oeste, tem desenvolvido grandes trabalhos por aqui, é procurada por municípios, por empresas de todo o oeste de Santa Catarina, do litoral, enfim, né? Seja bem-vinda. Olá, Lu, olá, João. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar informações tão relevantes nesse cenário econômico que estamos vivendo. Poder levar informação para os empresários e para os produtores rurais. Que bom. Então, analisando a modo geral, uma empresa está com dificuldades. Empresa familiar, vamos pontilhar. Uma empresa está na época da transição, começa com problemas e tal. Por onde você começa para chegar no ponto crucial do problema? Então, João, você falou justamente da questão da administração familiar. Então, aqui no sul do país, é muito comum as empresas, elas são geralmente por administração familiar, né? Então, as empresas, elas têm um ciclo de vida, elas surgem, elas crescem e apresentam a maturidade. Os momentos de adversidade, eles podem ocorrer em qualquer momento, esses desafios, eles precisam ser, deixar que não ocorra de uma forma rotineira, para que não se transforme uma adversidade em uma crise. Então, esse acompanhamento dos números, essa proximidade na gestão, no enxergar a contabilidade, tá? Ela evita bastante que a empresa caia num momento de adversidade. Existem sinais bem pontuais que podem demonstrar que tem que ligar uma luz vermelha lá para o empresário, para o produtor rural. Então, é muito comum e é o que mais a gente evidencia. Eu ia mesmo te perguntar, Daniele, quais são esses sinais, em que momento essa família, esse produtor rural, essa empresa detecta isso, né? Porque tem um momento exato de agir. Porque senão o remédio pode não funcionar tão bem. Sim, perfeito, Lu. Então, cada setor ele vai ter causas externas e internas que demonstrem que a empresa está entrando numa crise, tá? Então, a queda do fluxo no caixa. Então, assim, quando tá aquele caixa apertado, né, Lu, a gente coloca o seguinte: você acende vela para um santo e apaga para o outro, ou seja, você tira dinheiro do banco para pagar outro banco. Isso é temerário? É bem preocupante, porque você está entrando Liga aquela luz amarela, né? Você está entrando numa bola de neve. Então, você tem uma necessidade constante de capital de giro de terceiro. É importante aqui colocar que utilizar o capital de giro de terceiros do banco não é um problema. As instituições financeiras, existem para isso. Uhum. Porém, a tua margem, ela tem que dar conta desse juro que você paga. Quando isso não ocorre,
Veja, você está trabalhando com um déficit Sim. financeiro. Então, isso reiteradamente vai te causar, sim, um momento de instabilidade financeira. Quando começam esses atrasos com fornecedores e bancos, geralmente é porque o fluxo de caixa já não está dando conta da operação. Então, a gente já está diante de um cenário de crise causada por um impacto financeiro, né? E sendo uma empresa familiar, começam os atritos pessoais dentro da empresa. Você que falhou, você que quis sem aquilo, dúvida. você que quer aquilo. É Isso. Isso é comum acontecer, né? É muito comum. Então, o que a gente coloca é a necessidade de profissionalizar a gestão da família, conhecer as competências dos seus filhos, né, dos componentes da família, e entender que cada um tem uma competência para um setor. E, de repente, também aquele sucessor que talvez não... acontece isso muito nos produtores rurais, de algum filho não querer se dedicar ao negócio. Sim. Então, o forçar ao filho a se dedicar ao negócio talvez Sim. não vai ser positivo para o restante da família. Então, é melhor que, de fato, quem seja o Cada um entender o seu sucessor do papel, negócio, né, nesse esteja processo. no seu lugar. Ou seja, tem... às vezes um filho vai se dedicar ao financeiro, outro filho ao comercial, então tem... Cada um na sua área. Cada um na sua área. Exatamente. Muito bem. E quais são, Daniele, as ferramentas legais disponíveis, então? Já identificaram o problema e agora tem que agir. Chama-se todo mundo para reunião, vai ter aquela conversa difícil e chegar a uma conclusão. Precisamos agir nessa direção. Quais são as ferramentas? Então, como que o trabalho acontece, tá? É muito interessante a gente fazer um parâmetro com um problema de saúde. Quando você tem um problema, você vai no médico e ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer exames. Então, o que a equipe de uma reestruturação de empresas faz? Primeiro de tudo, faz um diagnóstico do teu CNPJ ou do produtor rural para identificar quais são os elementos de crise e que estágio que você está. Ou seja, se ela já está no estágio avançado, que seja necessário um remédio mais forte, ou se tem como conter com atividades com medidas menos assim, ofensivas, agressivas, ou seja, então assim, temos as negociações individuais, extrajudiciais, quando você faz realmente mediação, negociação individual com cada instituição financeira, credor, temos uma medida que está aparecendo muito no momento, que são as recuperações extrajudiciais e as recuperações judiciais. Qual a diferença da extrajudicial e Exatamente. da judicial na prática? Na prática, então, a recuperação extrajudicial, o ambiente de negociação, ele é feito não sob a proteção do judiciário, tá? Então, é feita toda uma negociação e você faz pontual, você traz um rol de credores, você vai negociar com eles e você vai propor um plano de recuperação entre eles. Em sendo aceito esse plano, você homologa ele no juízo, você leva ele para homologação. A recuperação judicial, ela já ocorre de forma que você traz todo esse rol de credores, você junta todo o passivo da empresa composto por fornecedores, instituição financeiras, trabalhistas, você compõe tudo isso, você leva para o juízo, pede uma proteção judicial e você tem um prazo para apresentar o plano e depois levar à votação. Sim. O que ocorre que as recuperações extrajudiciais ainda nós, na nossa região, não temos muitas, tá? É poucas no país, para te dizer bem a verdade. É um instituto que ainda tem muito a crescer. As recuperações judiciais cresceram muito no último ano, né? Nós passamos de 5.000 recuperações no ano de 2025. E particularmente a você, o que parece menos agressivo, menos ofensivo para todas as partes envolvidas, a extra ou a judicial? Na verdade, Lu, assim, a gente não poderia dizer ofensivo ou agressivo. É proporcional à crise, ou seja, é a medida que mais vai caber
no bolso, vai conseguir atender o fluxo de caixa daquela empresa. Porque se você, de fato, não tiver um ambiente negocial, que você esteja num ambiente negocial muito hostil, você não vai conseguir aprovar uma recuperação extrajudicial. Sim. Não há conversa propriamente dita, Perfeito. né? Já que ir logo para a lei. Eu vou atrás dos meus direitos, e o outro também. A preferência é pelo guarda-chuva da justiça. É por isso que existem muitos pedidos de RJ e menos DRE, porque a empresa ela tem que ter um suporte para conseguir aprovar isso, né? É interessante entender que as medidas de enfrentamento da crise, elas têm que ser proporcionais. Então, não vamos... Tem uma frase que a gente diz, não vamos dar uma marretada numa formiguinha, né? Sim. Então, vamos por partes. Conforme se há tempo de você tomar medidas mais proporcionais para que a empresa possa conter esse passivo num ambiente negocial, não tem por que você ajuizar um processo recuperacional, né? Tem que ser muito responsável o olhar para esse instituto. Tem que existir a vontade da continuação, né? Porque tem uns que chegaram num ponto aqui, acho que é melhor entrar aqui, depois falência e ter logo. João, tem uma questão muito importante. Quando a nossa equipe ela adentra numa empresa, eu faço uma pergunta para todos. Diz assim, você entende que o teu negócio tem viabilidade financeira, tem viabilidade econômica? E é muito interessante que nem todos têm essa resposta. Porque muitas vezes não é conhecido o teu real custo, a tua operação com profundidade. Então, o que é RJ? A RJ é uma medida amparada pelo judiciário, mas a empresa tem que demonstrar viabilidade econômica, você tem que reestruturar. Tem que valer a pena todo esse esforço para recuperar, é como realmente o paciente, né? Perfeito. Já está por aparelhos? Será que vale a pena? Porque a empresa ela tem uma função social na economia. Ela precisa gerar empregos, ela precisa gerar renda, ela tem que recolher tributos. Então veja, se é um negócio que não tem viabilidade, infelizmente o remédio da recuperação judicial talvez não seja o mais indicado. Pode ser a dissolução realmente daquela operação. Entendeu? É difícil você falar em falência, mas a gente tem que entender que quando o negócio ele não tem previsão de continuidade no longo prazo, a medida mais eficiente... É desgaste para todo mundo, né? Eu entendo. Perfeito. E se falar da questão pessoal, então... Sem imagina dúvida. se um rombo muito grande, né? Um ônus muito grande para isso. Porque a família, acho que é a primeira a sofrer num caso assim, né, Daniela? Sim. O que você tem visto nesse cenário real, assim, palpável? Porque por trás de uma placa, de um CNPJ, de um nome, há um CPF, né? É muito desgastante porque a família já vem, a crise não surge de um dia para o outro, então eles já vêm amargando esse sofrimento há um bom tempo. Sim. E isso já está refletindo na saúde, na saúde geralmente física, da matriarca e do patriarca. E dos gestores, né? Sim. E já começa, dos gestores, já começa a ter aquele... a discussão vai para a mesa, né? E acaba que aquele ambiente de harmonia que deveria ser a família vai se acabando. Vira mal-estar constante, né? Vira um mal-estar constante. Então, é muito comum que, ao passo que a gente ingresse com uma medida de reestruturação, você tenha que entender que eles estão passando por todo um momento de instabilidade psicológica também, né? Claro. Sem dúvida. Tenho lido, tenho escutado e vejo que muitas empresas que ainda estão no mercado, estão aí belas e formosas, sabem o faturamento, mas não sabem o seu custo. E é essa diferença que vai criar problemas futuros, né? Quando aumenta o custo e eles não se tocam e estão com o mesmo faturamento. Eu acredito que seja isso. Isso é a margem operacional financeira. Então, é aquela pergunta que eu fiz, aquela pergunta que eu falei anteriormente. Se hoje, então é uma trava que a gente faz, porque a RJ ela vai pegar um passivo construído, ela vai tratar esse passivo, vai diluir ao longo de um tempo para que você tenha fluxo de caixa para pagar. Mas
Se o fluxo de caixa do mês não consegue pagar nem a operação do mês, como que vai pagar o passado? É verdade. Então você veja aí o que leva, o que está gerando que esse fluxo de caixa não tenha capacidade de pagar as operações do mês. Pode ser impacto operacional, você pode estar com um problema operacional que não desenvolve, que o teu produto não gera lucro suficiente, você pode ter você pode estar com carga financeira muito pesada, que não consegue, juro muito alto, folha de pagamento inchada, tem que inflada, sem dúvida. Quando entra na área familiar, aí você não pode mexer no salário daquele porque é filho do sócio. Não pode mexer no salário daquela porque ela é mulher do sócio. E aí começa a confusão. Mais melindroso isso. É bem delicada a situação. Exatamente. E agora voltando a olhar um pouco mais para o produtor rural mesmo. Por muito tempo não tinha essa clareza de que era possível usar dessas ferramentas, né, Daniele? Então, é bem importante a gente tratar esse mecanismo para os produtores rurais. Então, nós estamos diante de uma coisa, é difícil para a gente, um país como o nosso, que é o celeiro, né, que a gente diz o celeiro do mundo, e nós estamos sim diante de uma crise. O produtor rural aqui no sul está sofrendo muito. Está bem impactado. Nós temos aí processos no Rio Grande do Sul demonstrando assim a dificuldade do nosso grande irmão aí do estado enfrentando essas batalhas, né? Então sim, o produtor rural, essa medida é cabível ao produtor rural, tá? E ele pode recorrer a todos esses institutos e também eles têm umas medidas de prorrogações de dívidas que são bem peculiares ao negócio dele, do agronegócio. É importante entender que a necessidade de buscar ajuda, que o ficar inerte, o ter vergonha da sua situação, ele só vai piorar a situação financeira. Então, buscar... Arrasta o problema. Uma assessoria, no caso. É buscar um profissional que possa dar subsídio, que possa dar suporte para eles enfrentarem esse momento. Clarear o caminho. Clarear. Perfeito. Muito bem, vamos adiante então na nossa conversa. Muitos associam a recuperação judicial, Daniele, uma espécie de UTI empresarial, né? E outros tantos dizem que é calote. Então, como é para você lidar com essa mistificação? Porque a gente sabe que você é a única mulher da nossa cidade, um dos poucos escritórios, né, do nosso estado e região que faz isso. Então essas piadinhas, essas brincadeiras é muito comum, né? Como é que você se sai numa hora dessa? Sim, Lu. Eu tento tratar o Instituto com muita responsabilidade, né, Lu? Então eu vou te dizer assim, é comum atendermos a pedidos que nos procuram com a ideia de uma recuperação judicial e que, infelizmente, não é possível. Ou seja, porque às vezes eles já transcenderam o momento do pedido recuperacional, esperaram tanto tempo que já estão numa medida. Então, assim, é tratar o Instituto com responsabilidade. Esse, para mim, é o divisor de águas. Não criar situações, entendeu? Então, receber o cliente, entender o cenário e dar o parecer, ser transparente, ou seja, você vai entrar nessa para recuperar a tua empresa, você está disposto a se desfazer muitas vezes nós temos que se desfazer de ativos da empresa, da família, para fazer jus ao pagamento do passivo. Então você tem que trazer e você tem que sentir que realmente o empresário está disposto a cumprir. E não dar o calote. E não dar, porque... e olha que eu tenho às vezes de um imóvel lá da família para realmente pagar o que precisa ser pago, né? Perfeito. E Lu, eu tenho uma consideração, uma informação muito interessante para nós colocar. No estado de Santa Catarina, nós temos várias especializadas de recuperação judicial, tá? Inclusive uma delas aqui é em Concórdia. E olha que informação interessante. A maior quantidade de recuperações judiciais do estado, ela está concentrada na nossa região.
Olha só. E olha, vejam a quantidade de empresas que nós temos no litoral. Por que lá tem menos recuperação judicial que aqui? Por quê? Então, desse número dá para se tirar várias interpretações. Dentre elas, não me parece que talvez a responsabilidade do nosso povo em querer resolver os problemas? Parece mais nítido sensato. isso. Mais sensato. Por quê? Você veja, nós temos uma história, nós temos raízes. Então, eu já enxergo que a RJ é uma forma de você enfrentar o problema Exato. e pagar as suas dívidas dentro do teu fluxo Querer de caixa. resolver, né? Um Querer sinal resolver. Talvez uma medida de calote, eu entendo que seja quando o empresário esquece ou seja, ele é aquela história do anoitece, não amanhece. Não amanhece. Ai, muito se vê isso E cria outros CNPJs em nome de terceiro e vai continuando a operação. Para mim, isso sim é irresponsável. Mas já é Agora, bastante comum isso, né? infelizmente, é o tipo de remédio que ele é provisório, porque hoje com todo o aparato cruzado, judicial, né? logo vai chegar. Então ele só está adiando o problema, né, João? Pois é, verdade. Bem, daqui a pouco eu tenho aquela clássica, né? Os conselhos, porque pode ser que hoje a pessoa que está nos assistindo não precise, mas conhece alguém que precisa ou vai precisar, e sim, é importante ter esses conselhos na manga, né, Dani? Antes de chegar, você já entra na hora do conflito. Sim. Na hora que está complicado o negócio. Antes disso, qualquer empresa pode passar por uma assessoria para tentar resolver quando está começando as coisas, né? Perfeito, João. Então, assim, a assessoria de um escritório especializado, então a gente fala muito em gestão de crise, né? É uma palavra dura, né? Porque assim, nossa, você tem que ficar fazendo a gestão da crise. Inclusive que o nosso governo está sempre em gestão de crise. O brasileiro está acostumado com isso. A palavra já está comum. Então, o que a tua pergunta vem muito de encontro com o que a Lu colocou. Então, você ter uma das coisas que eu acredito que seja bem importante é você manter a transparência do número. Sabe aquela coisa assim, não, mas nem vamos mandar para a contabilidade isso. Isso não é positivo, porque os indicadores econômicos dos teus números, eles vão te mostrar que você está indo para um caminho que pode se tornar uma adversidade. Esse remédio preventivo é muito importante. Isso, então. Você dar transparência à tua contabilidade, é fazer lá o procedimento, entregar para o contador, ele vai te entregar o balanço, vai te entregar o DRE e você fazer uma análise daquilo e olhar, não, esses indicadores não estão sendo, porque assim, se você omite teu estoque, se você omite teu número, se você não tira, não tem as notas, não abastece com esses dados, você não tem como fazer um diagnóstico. Você não tem como fazer um diagnóstico. Aí a gente vai ter que fazer um diagnóstico contábil, um diagnóstico operacional, para você entender realmente. Então, essas ferramentas, o empresário, ele tem que utilizar. Tem que utilizar e fornecer na hora da assessoria. Isso. Então, o contador não é só para levar informação para o fisco, né? Existem hoje, as contabilidades são muito bem estruturadas, assim, para já quando eles enxergam fatores, eles já olham assim, olha, tá caminhando para um cenário... papel do alerta também, né? Papel do alerta, porque... Consultoria contábil é muito importante. É muito importante. E avaliar, eu acho que aquela leitura de contrato, né, o entender, o revisar os números. Então, quando começam a surgir as ações, você procurar o profissional. Nós temos, assim, várias possibilidades de evitar. Então, a gente fala também muito em compliance, né? Assim, que é o quê? É você seguir uma normativa, né? E ter o profissional que te dê uma gestão. Então, evitar, seguir as normas para evitar
autuações fiscais, autuações trabalhistas, você ter, quem tem muitos colaboradores, ter um colega que tem esse olhar do preventivo trabalhista para evitar indenizações, enfim. Tudo isso são fatores que geram um custo que não estava previsto. Exatamente. Então, se você já está com a margem apertada no normal, imagina uma autuação fiscal, uma autuação trabalhista. Sim. Quebra de vez. E aquela empresa, Dani, que tem alguns funcionários lá, que são amigos de infância, são ex-colegas de outro emprego e tal, vem, promete que não precisa assinar carteira, que está tudo certinho e está tudo legal aqui. E a pessoa, às vezes, acredita. E na hora que houver um rompimento, não existe, é justiça. Não, né? é justiça. Não tem segurança, né? Não tem segurança. E daí você está criando uma falsa imagem de lucratividade. Porque por trás você tem um passivo trabalhista, um passivo fiscal que você não conhece. Então, Tá furado. Aquela ideia de que que o negócio é lucrativo, ele não é. Não é bem assim. As contas chegam um dia, né? É o tal do trocar em miúdos, né? Vamos pôr no papel, vamos olhar essa empresa de frente. Muito bem, eu sei que você tem mais algumas perguntas aí, mas tem mais gente que tem, né? Tem mais gente que tem. Eu não queria fazer essa pergunta para você, mas eu tenho o meu parceiro, João Cuyudo, que ele quer fazer uma pergunta para gente. Na verdade, ele quer aproveitar e fazer uma consulta. Fala aí, João Cuyudo, pergunta para Dani. Minha amiga Dani, desculpa a intimidade aí, a senhora é uma advogada de conflito, de recuperação de empresa quando está indo mal, está quebrando, indo à falência. Eu tenho um problema sério, a minha empresa sou só eu também estou quebrando, estou indo à falência, devo em vários botecos na cidade, estou sendo ameaçado, portanto estou em conflito. Tem alguma solução para mim? Mas que tal? Ai, olha. Intimidado, Cuyudo, velho. Olha, então. Tem uma empresa de um só. As bodecas. Enfim, né? Todo mundo tem problemas, né? Claro, temos que encontrar uma solução. Mas então, já não vai ter problema com funcionários, né? Isso claro. é importante. Não. Olha, João, vamos arranjar uma solução aí. Vamos pensar o seguinte, vamos avaliar qual é a tua renda, fazer um fluxo de caixa projetado, pegar todo esse endividamento, chamar os teus credores e propor soluções para que a gente possa diluir e criar uma parcela que caiba no teu caixa e que você possa pagar a todos. Vejo que também é possível. Esse é o legal, né? Mas eu acho melhor que o Cuyudo pegue e dê a volta por cima. Não vai nos bodegas da rua de baixo. Pronto. Pois é, o problema vai ser se os da rua de baixo descobrir, né? É como dizem algumas pessoas aí que são contra a normalidade da nossa verve aí de política, né? Gente, se está endividado na cidade, não tem mais lugar para você, vai para outra. Tem quantas cidades no Brasil? Meu Deus do céu. Eu vou dizer pro nosso João Cuyudo que é melhor não mudar de cidade não vai resolver, porque a justiça atinge em qualquer lugar, no Brasil longo, inteiro, né? O braço é longo, então o negócio é pro João ele procurar mesmo um profissional da área, tá? Que eles constroem, é possível sim de construir uma medida, vamos para a negociação que é o melhor caminho. Nós vamos indicar para ele um certo escritório de consultoria. Eu vou abandonar a ideia tua, porque ele vai ficar devendo para advogado. Ai, Daniele, a gente ri, né? Mas o assunto é realmente sério e é o momento de você dar aquela dica de ouro, assim, para evitar um colapso. A chegar nesse ponto. E depois, se está realmente, né? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, Lu, eu vejo que a primeira evidência, que é uma frase bem bacana que eu gosto de dizer, é que assim, quando o empresário deixa de ser administração, de fazer a administração, de ser o administrador e passa a ser bombeiro. Quando você só está apagando o fogo. Ah, tá? Sim. Primeiro indício. Primeiro indício. Né? E quando isso acontece, não pode a procrastinação. Resolva o problema, enfrenta o problema e vai buscar ajuda.
porque existem várias alternativas, vários meios. Quando o oficial de justiça já está lá batendo na tua porta para levar teu caminhão, levar teu carro, tua mudança, aí as medidas elas ficam, tem um impacto muito relevante, né, muito relevante na vida dele, né? Então, é buscar, é não esperar. Percebeu que a situação fica um pouco difícil, vá buscar ajuda. A ajuda não é vergonhoso para ninguém. Não é estar devendo, não é calote. É desde que você busque formas para pagar esse passivo, né? Mesmo porque muitas vezes na hora de abrir a empresa, a pessoa não conhece nada daquele sistema da empresa, entra e pensa que vai resolver tudo da maneira dela, né? Justamente. E aí, quando entrou em crise, tem que procurar alguém que saiba. Justo, João. É importante a gente entender que o risco, ele é intrínseco à vida do empresário, porque ele está empreendendo. Ninguém abre um negócio pensando em ter prejuízo. Claro. Exato. Todo mundo pensa. E não escolhe segmento, né? Não escolhe área. Pode acontecer com todo mundo, né? Isso. E assim, o cenário que estamos vivendo agora, agora eu não tenho como não deixar de falar da Selic, né? Então veja, teve muitas empresas que estão com uma gestão adequada e tudo mais, mas você sair de uma Selic de 2 para 15, veja o impacto financeiro que é. Absorver isso não é para gigantes realmente, né? Perfeito. Muito bem, acredito que começamos a nos interessar por esse assunto, né, João? Com Daqui certeza. a pouco a gente chama a Daniele mais vezes e vamos estar, gestores. Não, e eu sobrevivi à pergunta do Cuildo, né? Então, tudo certo. Então. Já pode voltar quantas vezes quiser. É isso, pra você ver como tem pergunta de empresas de todos os níveis. Perfeito. Sim. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final desse nosso podcast, Cuildo Pod. Quero agradecer a doutora Daniele Gonçalves, que tem uma característica recuperacional, que consegue entrar lá na sua empresa, detectar o teu problema e oferecer uma solução. E, como ela mesma disse, né, não é feio pedir ajuda. Exato. Tá bom? Muito obrigado, Daniele, pela sua participação. Obrigada, Lu. Obrigada, João. Prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima. Isso aí. Muito obrigado, Lu Muniz, por ter convidado a Daniele e por ter ficado junto com a gente aqui, nos dando essa sustentação aí nessa entrevista aí sobre recuperação de empresas. Muito bem, obrigada pela oportunidade e até a próxima, pessoal.